Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E quero dizer para vocês que a partir de hoje, quem se tornar membro aqui do canal, primeiro link aqui embaixo na descrição, vai ter acesso ao curso em 4 aulas, Os Donos do Mundo, os Controladores do Mundo, para você entender quem realmente manda na história toda, ok? Então fica ligado aí nessa oportunidade. Primeiro link aqui embaixo. Você vai pagar um valor pequenininho, vai ter acesso a um conteúdo muito importante. Vamos lá. Segundo uma fala do presidente, cumprimentando ali os oficiais generais promovidos no evento do Planalto, ele deu ali uma palavra que deixou o pessoal aí bem preocupado, bem de cabelo em pé, colocando ali um nível de tensão maior numa situação que já está aí num nível razoável, né, considerável de tensão. O presidente falou que as Forças Armadas dão apoio total às decisões do presidente. Se a gente pegar a citação propriamente dita, né, o que ele disse foi o seguinte, abre aspas, nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Como chefe da nação, a tranquilidade que tenho com o trabalho de vocês me conforta em momentos difíceis. E ele disse também, fechando aspas, agora abrindo de novo, né, que as Forças Armadas têm um compromisso, abre aspas, de dar a vida pela pátria se preciso for, quer sejam ameaças externas ou internas. Então vejam só, né, o presidente falando que nos momentos difíceis isso lhe conforta nesses momentos de dificuldade, né? Então está demonstrando ali, né, ou declarando esse alinhamento da liderança das forças com relação às suas decisões, né? Ele tem falado muito sobre essa ideia, né, de jogar nas 4 linhas ali da Constituição. E em determinado momento ele falou que se o pessoal continuasse jogando fora desse quadrado da Constituição, talvez a resposta poderia vir aí por fora desses limites constitucionais. E aí eu pergunto a vocês, né, será que se houvesse aí uma reação por fora desses limites constitucionais, vocês acham que as Forças Armadas estariam juntos, seguiriam conjuntamente? Essa é a pergunta que fica, né? E talvez seja esse o motivo pelo qual que distingue um pouco a situação que vimos no ano passado, no pleito americano lá do ano de 2020, para a situação no Brasil que deve ocorrer no ano que vem, uma vez que lá nos Estados Unidos, o presidente americano que estava buscando a sua reeleição, ele tinha um grande apoio popular, basta você ver a quantidade de pessoas que o prestigiavam nos comícios que fazia, mas ele não tinha o apoio da cúpula da defesa. O pessoal do Pentágono não estava junto com ele, estava sempre dando declarações contrárias, né, dizendo que não concordava com as suas práticas, projetos, ações e atitudes. Por outro lado, aqui no Brasil nós tivemos uma troca desse comando em tempos recentes e tivemos ali, né, na verdade a troca aconteceu simultaneamente quando o ministro da Defesa foi trocado, né, o Braga Neto assumiu. Muitas pessoas disseram que os então cabeças da nossa defesa, ali, da cúpula da defesa, eles teriam saído por não concordar, né, com esse novo ministro da Defesa, mas na verdade foi uma questão de antiguidade, né? Como eles eram mais velhos, mais antigos, eles decidiram ali sair do posto e deram lugar a esses líderes que participaram, né, dessa demonstração ali da Operação Formosa, né, quando tiveram lá os equipamentos bélicos vindo junto ali entregar o convite ao presidente. Você se lembra muito bem do evento que aconteceu essa semana. Contrariamente lá do fato lá nos Estados Unidos, aqui tem essa semelhança, né? Tanto que alguns críticos do governo, alguns membros aí da oposição, têm até tentado fazer uma comparação do Brasil atual com a situação venezuelana, né? Porque o antigo presidente venezuelano, ele era militar também de carreira e ele conseguiu atrair a cúpula da defesa para o seu lado, né? Dando ali, claro, facilidades e regalias, conseguindo ali montar um governo com a forte base dos generais, né? Então, tem muitas pessoas que, apesar de serem de esquerda também, têm feito essa comparação, né? Que no Brasil está parecido com a Venezuela, porque em ambos os casos
o executivo ali, o presidente, tem o apoio, né, dessa liderança militar. Só que é, obviamente, uma situação completamente distinta, né? O ex-presidente venezuelano veio numa trajetória ali mais à esquerda, tentou tomar o poder à força também, em algumas situações, passou um tempo ali atrás das grades por isso, e depois conseguiu fazer um caminho, uma via ali completamente por fora desse quadrado constitucional. É claro que para a esquerda o Brasil está sempre às vésperas de um problema desse acontecer, mas obviamente nós não vemos exatamente esse tipo de coisa com possibilidade de acontecer no futuro próximo. Porém, falas como essa dão ainda mais aquela preocupação para o pessoal da esquerda, que já começam a espernear, arrancar os cabelos, dizendo que o governo está querendo derrubar a mesa ou puxar o tapete, seja lá o que for. Mas, obviamente, isso aqui se torna um fato político, esse tipo de declaração, e pauta mídia, né? A gente já mostrou em vídeos anteriores que o presidente muito provavelmente tenha usado essa estratégia de falar coisas polêmicas, não só para manter a sua base de apoio aquecida e atuante, mas também para pautar o discurso midiático, enquanto isso ele vai ali resolvendo as suas questões, né? Esse jogo do poder é um jogo muito complexo, é um jogo difícil de entender para quem não tem a percepção das engrenagens que operam toda essa dinâmica, engrenagens essas que, por exemplo, fazem uso muito de estratégias comumente conhecidas como estratégias de operações psicológicas, né? Onde você não usa a força para implementar a sua vontade, mudar as mentes e os corações e conduzir a opinião pública para um caminho para o qual você quer, né? Algumas estratégias são reveladas em muitos livros, como esse aqui, que é o livro aqui Os Estados Unidos e a Nova Ordem, um livro importantíssimo para você entender esse tipo de estratégia, e esse livro aqui está com um descontão lá na livraria. Deem uma olhada, porque vale a pena, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Agora, tem uma outra estratégia muito interessante que eu estava refletindo aqui, porque nós vemos sim o Brasil ainda com muitas dificuldades, como sempre no Brasil, quase sinônimo ali de dificuldade, de obstáculos, mas nós vemos, por um lado, a crise sanitária melhorando, vemos a economia se recuperando, por outro lado, a gente escuta as pessoas falando que está tudo horrível, que os preços só estão aumentando, que está tudo muito complicado, né? O pior momento que nós estamos vivendo. Tem um gatilho também mental que é utilizado dentro dessa estratégia, que é chamado o efeito de primazia irracional. O que significa o efeito da primazia irracional? Significa que experimentos mostraram, né, que as informações têm um peso mais forte quando elas aparecem no início de uma sequência de várias informações, mesmo quando a ordem não é importante. Isso acontece muito naquilo que a gente chama de escalada. Escalada, sabe quando começa um jornal televisivo e aí eles aparecem assim de repente falando um resumo das várias notícias que serão abordadas? E aí geralmente eles falam ali várias notícias, infelizmente muitas das vezes são notícias negativas, e lá no finalzinho fala uma notícia positiva, mas os experimentos mostraram que essas pesquisas, elas acabam mostrando que se você apresenta um monte de informação positiva e lá um monte de informação negativa e no final uma informação positiva, a que fica mais impregnada é a primeira ou são as primeiras. Isso está, por exemplo, num livro muito interessante do Jonathan Barron chamado Thinking and Deciding, Pensando e Decidindo. Nesse livro ele fala muito sobre essa interessante teoria, que é a teoria do efeito de primazia irracional. Vou dar um exemplo para vocês, né? As pessoas têm uma impressão muito mais positiva de alguém, descrito como assim, esse cara aqui é inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. Tem aqui duas características positivas no início e depois 4 características negativas no final. Mas, apesar de você ter 2 características positivas, inteligente e trabalhador, e depois 4 negativas, as positivas prevalecem na impressão que as pessoas ficam porque foram faladas primeiro, né? Então, se você fala, esse cara é inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso,
no final das contas, as pessoas vão pensar, ele é inteligente, ele é até um pouco impulsivo e teimoso e invejoso, mas ele é inteligente e trabalhador. Isso foi uma pesquisa realizada mostrando que é uma tendência psicológica, né? Agora, se você fala, esse cara é invejoso, teimoso, mas é inteligente, trabalhador, um homem honesto, vai ficar a impressão de que ele é uma pessoa negativa, uma pessoa ruim. Isso é o que acontece na apresentação das notícias, né, no noticiário tradicional. Eles apresentam um monte de notícia ruim, no finalzinho 2 notícias boas. Ou você, no final das contas, você fala assim, o Brasil está numa situação ruim, né, por causa desse efeito de primazia irracional. Já aqui no meu canal, eu tento dar o destaque a essas informações que não ganham corpo dentro do fluxo normal da informação. É claro que a gente ainda tem muita dificuldade, muitos obstáculos, muitas questões para superar, mas nós temos muitas coisas positivas. Por exemplo, com um crescimento de 1,7% em junho, serviços têm a sua terceira alta. Isso porque nos últimos 3 meses o setor de serviços acumula ganhos de 4,4%. E quando a gente compara com junho do ano passado, o crescimento foi de 21,1%. E isso é tão interessante porque esse crescimento de 1,7% dos serviços compõe o nível mais alto em 5 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Esse setor ainda está em patamar 2,4% superior ao nível da anterior à crise sanitária em fevereiro do ano passado. Ou seja, mesmo antes da crise sanitária, o índice está 2,4% superior. Sabe o que significa isso? Serviço crescendo? Mais venda. Mais venda tem que contratar mais gente para atender os clientes. Contratando mais gente reduz o desemprego, reduzindo o desemprego, mais gente trabalhando, mais gente trabalhando, mais gente consumindo, continua esse círculo virtuoso. A gente tem empresas públicas que antes davam enormes prejuízos, agora manifestando aí lucros exorbitantes. Isso não ganha grande destaque. A Eletrobras, por exemplo, fechou o segundo trimestre com lucro de 2,5 bilhões. Em relação ao mesmo período de 2020, a alta foi simplesmente de 439%. Uma alta caracterizada como expressiva, 439%. Além disso, receita das exportações do agro crescendo 16% em julho. Pela primeira vez, o faturamento do envio de carnes em um mês superou 2 bilhões de dólares. Você multiplica por 10, aí vai dar mais de 10 bilhões de reais. Pela primeira vez na história, o faturamento de envio de carne para o exterior superou 2 bilhões num único mês. Receita crescendo quase 16% em julho. Tivemos também o relatório do Santander melhorando a perspectiva da economia, revisaram a análise aí da questão fiscal e para 2020 o déficit primário que estava previsto para 1,9% do PIB, agora está em 1,6%, ou seja, um prejuízo menor para o Estado brasileiro. Quando a gente olha isso tudo, a gente vê, né, essa dicotomia funcionando, né? E o pessoal fala, poxa, mas e o combustível? Tá vindo mais um aumento do combustível. Realmente é um negócio asqueroso esse negócio de combustível, cara, é nojento. Mas o governo liberou a venda de etanol agora direto das usinas para os postos, passando ali, contornando os distribuidores. Essa medida provisória assinada pelo presidente no dia de ontem permite até que postos com bandeira possam comercializar combustíveis de um distribuidor diferente da marca exibida, desde que eles sinalizem ao consumidor, ou seja, facilita muito isso, sem falar que boa parte do combustível, do preço alto do combustível, está relacionado ao imposto estadual e não federal, que é o ICMS. Então, quando a gente olha isso tudo, a gente vê essa grande dicotomia entre as questões e eles até apresentam no finalzinho lá na rotinha de rodapé as coisas positivas, mas pelo efeito de primazia irracional, as coisas que são apresentadas primeiro são as coisas que ficam gravadas. Você apresentar ali primeiro um monte de coisa negativa e depois um pouquinho positiva, fica a impressão de que o cenário está ruim, né? Então esse é um pouquinho daquele conteúdo que eu tenho trazido para vocês do Proteja Sua Mente. Proteja sua mente contra essas estratégias de convencimento, de persuasão aí, essas estratégias neurolinguísticas, né, de programação neurolinguística. Vamos ficar bem atentos. Tá aí mais uma estratégia que a gente está desconstruindo aqui, que é o efeito de primazia racional, ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, ame suas coisas, retém que é bom. Dê uma olhadinha aí para você se tornar membro do canal
para você ter acesso ao curso Os Controladores do Mundo, os Bilionários e o Poder. Você vai entender muito bem. Fica a dica do livro também, Estados Unidos e a Nova Ordem, para você entender esse jogo internacional que está rolando. Ok, pessoal? Verifique se a sua inscrição está ativa, que a plataforma está fazendo aqui umas peripécias, tirando a inscrição. Dê uma olhadinha aí, vê se está tudo certo, dê o like, clique no sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom, tenha uma noite abençoada. A gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço a todos, valeu!